Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre o fundamentalismo islâmico. Já vamos entendendo por que fundamentalista, tá bom? Hoje existe uma existência de organizações que recorrem à prática do terrorismo. Mas o que é o terrorismo? Pode ser definido como uma ação violenta contra civis, militares, combatentes, enfim, provocando algum sentimento de pânico, terror, por isso terrorismo, na população daquele país, daquela região, tá ok? É, Geralmente, esses terroristas buscam desestabilizar o poder do Estado, influenciar as ações de acordo com interesses políticos. Muitas vezes isso tem grande interesse político, tudo bem? Claro que o islamismo tem sido associado em muitos países a essas práticas, só que nós temos que elencar que são grupos minoritários, ou seja, não são todos os islâmicos que o fazem, tudo bem? Então vamos sempre prestar atenção nisso, tá ok? E alguns esses grupos minoritários eles praticam o fundamentalismo islâmico. Já vamos entender. Desde o século XVIII, né, quando os grandes avanços, né, ocorreram na Europa, no Ocidente, colocaram as potências do continente à frente das potências do mundo islâmico, né? Alguns pensadores passaram a falar de uma volta ao fundamento, aos fundamentos. Que fundamentos seriam esses? O modelo de sociedade que foi criado nos tempos de Maomé, o profeta Muhammad, certo? No século VII. Então, e dos primeiros sucessores dele, os chamados califas. Por isso que alguns grupos se consideram um califado, como se fossem os herdeiros, vamos dizer assim, os sucessores de Maomé, tudo bem? E aí, este modelo de sociedade rejeitava todos os modernismos e qualquer influência externa a esses estados, certo? Nas décadas já de 50 e 60, né? Agora 1950 e 60, houve uma grande e crescente rejeição às potências ocidentais, né? A grandes influenciadores da região do mundo islâmico se colocaram contra os governos, né, os seus próprios governos, acusando esses governos de serem receptivos à influência cultural no Ocidente, assim como a gente viu o governo do Irã, que aí, a partir de 79, com o Ayatollah Khomeini, a Revolução Islâmica, que eu coloquei um texto complementar para explicar um pouquinho, eles derrubaram a monarquia que eram os chás, né? Os reis, né? E derrubaram um pouco da influência ocidental, e isso aí também causou grandes guerras por conta desta questão, certo? Mas, mesmo sendo fundamentalistas, né, xiitas, fundamentalistas, eles não defendem o uso da violência. Isso, como nós dissemos há um momento atrás, são grupos minoritários, tudo bem? Então, esses grupos minoritários, eles não correspondem a todo o mundo islâmico. Dizer que todo mundo islâmico comete terrorismo é cometer preconceitos, tudo bem? Falar daquilo que não se sabe. Já é um fenômeno global, o terrorismo, já que não é isolado, né? Ele tem acontecido no mundo todo, especialmente na década de 80 até o começo do século 21, o início do século 21, quando alguns terroristas
como da Al-Qaeda, que foi uma organização criada por Osama Bin Laden, um saudita aí, passou a organizar algumas células, né, espalhadas por vários países do mundo, né? Esse, esse grupo, né, já tinha feito alguns atentados contra os Estados Unidos, já no próprio World Trade Center, né, no estacionamento do World Trade Center, que, para quem não sabe, as Torres Gêmeas, que depois, em 2001, foram derrubadas, né, as chamadas Torres Gêmeas, World Trade Center, por um avião, né, um dos atentados aí marcantes na história da humanidade aí, e também aviões para que fossem derrubados no Pentágono, né? Esse avião contra o Pentágono não chega, né, até o Pentágono, mas é abatido antes. E das Torres Gêmeas, infelizmente, matando milhares de pessoas. Então, eles têm várias células em países ocidentais, inclusive algumas células de algumas organizações criminosas aqui mesmo no Brasil, como já foi constatado uma vez em Curitiba, que algumas pessoas estavam sendo influenciadas por isso. Mas por que será que isso acontece? Vamos ver. As organizações, elas objetivam o quê? A criação de estados islâmicos fundamentalistas, né? Eles são regidos pela Sharia, que é a lei islâmica, uma legislação civil orientada por aqueles princípios que a gente aprendeu na última aula, certo? Hábitos ocidentais, nem a pau. Modernismos, também não. Todos proibidos. Então, bem uma sociedade voltada ao que era a sociedade quando o profeta Mohammed, né, Maomé, fez na época do século 7, certo? Então, eles vêm recrutando, né, em vários países aí, em especial países da população, onde a maioria da população é muçulmana, mas também em outros, porque eles consideram uma guerra santa contra todos que discordam da fé deles, né? E exploram, né? Certo? Então, o que que acontece? Eles aproveitam a desigualdade social, a pobreza, certo? Especialmente nesses países com população muçulmana, e fazem o quê? Levam à rejeição às potências ocidentais. Essas pessoas, pela vulnerabilidade que estão, aceitam, e porque muitas das vezes eles não têm perspectiva de crescimento ou coisa assim, então eles veem nessas organizações a saída, a ascensão social, a ascensão econômica. Então, eles são atraídos por conta das oportunidades, né, para melhorar a situação socioeconômica muitas vezes. Por isso tem crescido cada vez mais pessoas adeptas a essa prática, né? Outros grupos também tem o Daesh, que é a organização originalmente derivada da Al-Qaeda, e hoje ela é proclamada como ISIS, né? Estado Islâmico, que é considerada um califado. Lembra que eu falei lá atrás sobre os califas, aqueles sucessores do profeta? Então, eles se consideram jihadistas, né? Estão a serviço de Deus, certo? E eles querem unir os muçulmanos de todo o mundo, né? Para seguir, né? Fazer uma grande comunidade que imite o estilo de vida da comunidade de Maomé, profeta, certo? Do século 7. Livre das influências do Ocidente, eles conquistam alguns territórios
ali na região, como os territórios da Síria, já conquistaram territórios do Iraque, né? Eles já foram responsáveis por atentados em Paris, no jornal chamado Charlie Hebdo, em 2015, em Bruxelas, na Bélgica, em 2016, onde nesses ataques centenas de pessoas morrem. Temos também o Hamas, que é um braço armado, que é uma organização palestina, né? Um braço político e o outro militar, formado em 87. Claro que a extensão política venceu as eleições legislativas na faixa de Gaza, então eles dominam politicamente a região, né? Incitando cada vez mais o, o ódio aos ocidentais aí e tal, e também a motivação da criação do Estado de Israel. Isso é uma grande briga, vamos dizer assim, tá ok? Em 2006, né, eles assumiram Gaza. Eles realizam programas sociais para melhorar as condições do povo palestino. O seu braço armado foi um dos primeiros grupos a criar a questão do homem-bomba, né? Colocar um monte de bomba numa pessoa e a pessoa explodir levando vários infiéis, vamos dizer assim. A partir de 92 eles começaram com essa prática e muita gente associa a todos os muçulmanos, isso é um preconceito, uma falta de conhecimento, muitas vezes. O Hamas, como eu disse, uma das motivações dele não reconhece Israel como Estado e eles querem a promessa que foi feita a eles, criar um Estado palestino. Só que agora eles querem criar onde está Israel, tudo bem? Nós temos também o Hezbollah, que também é um grupo xiita, assim como o Irã que é anti-israelense, querendo acabar com Israel, que é formada no Líbano e tem o apoio do Irã. Começou como um grupo paramilitar e terrorista, mas hoje se transformou numa organização política. Esse é o Hezbollah. Eles têm assentamento no parlamento libanês, então quer dizer, não só as práticas de atentado e tal, mas eles estão no mundo político, dominando a política da região para tentar ter mais persuasão, até mesmo mais apoio da região, tudo bem? Então esse foi um pouquinho, claro que nós temos outros grupos aí, terroristas, em países africanos, também com influência do mundo islâmico aí, mas considerar que todos os islâmicos, todos os muçulmanos, melhor dizendo, são terroristas é uma questão um tanto quanto preconceituosa. Eu vejo muitas brincadeiras, muitas vezes, a associação ah, dos homens bomba ao mundo islâmico tal, não é uma coisa que nos agrada assim. Então, por isso nós trouxemos um pouco dessa visão do Oriente Médio para vocês, não só da Ásia num todo, mas essas questões, por que acontece, por que tem acontecido. Então, espero que isso tenha clareado um pouco as ideias e trazido luz mesmo do conhecimento a esse tipo de prática de não preconceito a um povo que a gente não conhece. Mas agora que a gente conheceu, a gente pode falar com propriedade. Um abraço, um beijo, um queijo. Até a próxima. Valeu!